Não é vitimismo, não é drama, não é mimimi, mas ser pessoa com deficiência visual era extremamente complicado 200 anos atrás. Oi, eu sou a Joyce, também conhecida como Jobis. Eu sou psicóloga e filósofa e você está recebendo esse conteúdo, seja através do YouTube, no canal Jobis PC. Aliás, se você estiver no Jobis PC, dá uma clicadinha já no like, já se inscreve para você ficar conhecendo mais nossos conteúdos, tá? Seja através dos grupos Áudios de Terapia ou Grupo de Terapia, Clube da Terapia. Então, seja muito bem-vindo se você está ouvindo a gente nesses espaços. Hoje a gente vai conversar sobre a importância dos celulares na resistência das pessoas com deficiência visual. Mas para a gente chegar aqui, a gente precisa olhar um pouco mais para trás. O primeiro grande divisor de águas das pessoas com deficiência visual foi, sem dúvida, o uso do braille. Antes dele, o nosso acesso à educação era extremamente precário, eu diria que praticamente simbólico, porque a gente precisava de muita gente para absolutamente tudo, já que a gente não podia nem ler, nem escrever. Atividades matemáticas, então, muito difícil. Depois do advento do Braille, outra grande invenção que não foi feita para nós, mas nos afetou profundamente, foi a criação dos gravadores. Gravadores. Antes, a nossa memória precisava ser exatamente gigantesca. Se eu lia um conteúdo, se alguém me lia alguma coisa, eu só podia ouvir isso uma vez. Com os gravadores, a popularização desses, ficou mais fácil a gente conseguir estudar. Gente, a gente precisa muito pensar que até pouco tempo atrás, as pessoas cegas e com baixa visão simplesmente não conseguiam frequentar a universidade. Simplesmente não conseguiam serem alfabetizadas. Com o advento do Braille, a gente começou a ser alfabetizado e mais para frente a gente começou a ter acesso a universidades, a cursos superiores. Ter acesso a cursos superiores e universidades significa não apenas mais emancipação, mais qualidade de vida, independência financeira, socialização, mas também significa que a nossa comunidade foi adquirindo representatividade. Tá bom? Então vamos lá. Depois, a gente teve o computador. Né? A popularização dos computadores fez muito por nós, porque aí sim, pela primeira vez eu era capaz de ler algo sem que alguém lesse para mim. Ou melhor, ouvir algo sem que alguém lesse para mim. Então, com o gravador, para que eu pudesse ouvir uma coisa, eu tinha que escutar. E lá a pessoa lê para mim, eu li uma vez só e eu escutava, tá? Com o advento do computador, não. Pela primeira vez, uma pessoa cega foi capaz de abrir uma página de jornal pela internet e o jornal ser lido para ela. Pela primeira vez, a pessoa cega foi capaz de escrever um texto e qualquer pessoa ser capaz de bater o olho e ler esse texto. Então foi assim uma revelação pra gente e ampliou muito mais o nosso acesso à educação, à empregabilidade e à mera inclusão social. Quando a gente pensa em deficiência visual, especialmente no interior do Brasil ou entre famílias menos esclarecidas, a gente tem muito a cultura do fique em casa. Isso bem antes da Covid. A ideia era que a pessoa com deficiência era muito frágil e vulnerável e precisava de um ambiente protegido, que era a própria casa, né? Muitas pessoas com deficiência eram impedidas de sair. As pessoas não queriam andar com elas para ler para cima e para baixo, as pessoas achavam que os outros ficavam olhando, rolava vergonha, rolava dificuldade de aceitação e rolava maldade mesmo, através do famoso poderzinho. Então, quando isso restringia muito as nossas oportunidades de acesso, não só a recursos, mas a vida mesmo, a existência mesmo. E aí depois, com o advento do braille, do gravador e do computador, a gente foi saindo cada vez mais de casa. Com o advento dos celulares, a gente começou a sair de casa sem precisar sair. Eu agora, por exemplo, estou gravando esse conteúdo para vocês em casa. Eu estou chegando em vocês no mundo inteiro em casa. Claro que seria muito difícil que eu conseguisse chegar a cada um de vocês pessoalmente. Mas entendam, 40 anos atrás, 30 anos atrás, vocês nem teriam como saber que eu existia. A gente nem teria como ter essa conversa. Porque é muito raro você ter uma pessoa sem deficiência nenhuma que esteja consciente dessa linha histórica que eu estou traçando aqui, a evolução da qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Oi? Teve evolução? Pois é, teve. E muita gente pensa que não teve. Aí,
a gente vai passar para os celulares, que é o nosso objetivo. Quando a gente pensa em gravadores, a gente pensa em um custo muito grande. A gente pensa em um custo bastante elevado, em que eu vou precisar ter um gravador, eu vou precisar ter pilha, eu vou precisar ter energia elétrica, eu vou precisar ter fitas, várias fitas para registrar os conteúdos. Quando a gente pensa no Braille, eu preciso aprender. O Braille tem uma curva de aprendizado um pouco longa, porque significa que você vai ter que reconhecer as letras, você vai ter que ser alfabetizado e você vai ter que ter alguém que te ensine. Então é muita coisa. Quando a gente pega o computador, a gente tem, por exemplo, o sistema das Vox, que é um sistema bastante rudimentar, bastante mais simples, né? E é um sistema que a pessoa cega pode aprender sozinha, sem precisar ninguém sentar e mostrar para ela. Outra grande vantagem do computador é que é um investimento único. Eu compro o computador e eu tenho o computador. Eu não preciso ficar alimentando ele com papéis, com fitas, com pilhas. Ele já está lá para usar e processar. Eu só preciso pagar a internet. Mas acaba sendo bem mais barato que você pagar pilhas, por exemplo, para usar para sempre um gravador, ou pagar várias e várias fitas para você poder gravar os conteúdos que você precisa. Bom, depois disso, a gente teve mas ainda assim os computadores eram bastante caros, ainda são bastante caros. Pensa sempre que as pessoas com deficiência são, via de regra, pessoas de baixa renda. É muito comum a deficiência visual estar acompanhada de uma condição de vida um tanto quanto precária. Então, é importante a gente ter isso na balança. Porque quando a gente tem o evento dos celulares, aí sim, a coisa começa a ficar interessante. Eu entrei na internet em 1999. Eu era bem novinha. E quando eu entrei na internet, era como se fosse era um mundo muito pequeno. O mundo das pessoas cegas que usavam a internet, com certeza, no Brasil, não batia 100 pessoas na década de 90. Éramos muito poucos. E as outras pessoas cegas? Continuavam sem ter acesso. Por N motivos, ou porque nem sabiam que isso existia, ou porque não tinham dinheiro para comprar. E não tinha mesmo. Eu já cansei de ver pessoas que fazem doação, vaquinhas, sei lá das quantas, mas quando você vai ver, o computador não funcionava. Não conseguia rodar DOSBox, não conseguia rodar JAWS, etc. Aí, quando a gente tem os celulares, as coisas mudam de figura, porque hoje é entendido que tem um conceito chamado inclusão digital e todo mundo deve ter um celular na mão. Se você não tiver um celular na mão, a sua vida vai ficar muito mais difícil. E com isso, obviamente, os celulares se baratearam. Hoje eu consigo adquirir um aparelho por um preço relativamente acessível e ele ter todos os recursos que eu preciso. E aí começou a nossa festa. Os aparelhos começaram a vir com acessibilidade nativa embarcada. Então, se você pega, por exemplo, um aparelho da Apple, ele já vem com VoiceOver. E sim, o VoiceOver é bastante bom, além de ter muitos recursos de ampliação para quem tem baixa visão. No caso do Android, além de ele vir com o TalkBack, a gente pode instalar recursos de acessibilidade por fora. Eu, por exemplo, utilizo o leitor de tela G-Shoe e o Advanced Braille Keyboard, que é um teclado que eu escrevo em braille na tela e me possibilita utilizar até emojis direto em braille, o que é muito legal. Tá? Então, quando a gente começa a pensar nisso, né, que a gente hoje tem uma gama de vozes, a gente hoje tem uma gama de recursos, tem uma inclusão como a gente nunca teve antes. Eu posso acessar filmes com audiodescrição gratuitamente a hora que eu quiser. Eu posso acessar uma gama gigante de documentários sem precisar que alguém leia para mim ou me ajude a escolher. Eu posso conversar com pessoas do mundo inteiro. E pela primeira vez, as pessoas cegas tiveram mais acesso a grupos de cegos. Quando a gente pensa no Brasil, precisamos levar em conta que é um país continente. Nós somos um país muito grande, muito populoso. E a gente não tem associações de pessoas com deficiência suficientes para todo mundo. E lembra da teoria do fica em casa? Pois é, em muitos casos, ela ainda vigora, pelos mais diversos motivos, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso, aquela pessoa que tinha deficiência visual ia ficar o tempo todo em casa, ouvindo rádio, ou andando pela rua sem fazer nada, ela agora tem um celular na mão. E com esse celular, ela pode ter acesso a todo tipo de conteúdos. Por exemplo, o conteúdo do Jobs PC. Claro, por que não? Né? E aí, isso nos coloca uma série de desafios. A minha pergunta é:
Que desafios são esses e como a gente os enfrenta? É aqui que a gente para continuar depois. Você que tem deficiência visual, conta pra mim. Que problemas que você tinha, o celular na mão resolveu? Você que não tem deficiência visual, conta pra mim. Como você acha que o advento dos celulares afetou a comunidade das pessoas com deficiência visual? Segunda pergunta. Você que tem deficiência visual, conta pra mim. Que problemas que você não tinha, a popularização dos celulares te trouxe? E como você os resolve? Você que não tem deficiência visual, conta pra mim. Que problemas que as pessoas cegas e com baixa visão tinham foram causados pela popularização dos celulares e por a gente ter celulares na mão? Vamos pensar junto? No próximo vídeo eu trago a resposta. Mas vamos pensar junto? Vamos discutir? O meu WhatsApp é o 35988517808. E você pode entrar em contato comigo para dar sugestões, para fazer comentários e para pedir para entrar no grupo da terapia também, Clube da Terapia. Tá bom? E se você por acaso precisar de acompanhamento clínico, também estamos aqui. Um abraço grande, espero que você tenha visto algum proveito nessa conversa, nessa reflexão. E a gente vai voltar com as respostas e com mais reflexão sobre o celular de vida. Pausar botão. Recording 2023, pausar botão. Parar botão. Pausar botão. Parar botão.